Olá, sejam muito bem-vindos ao Bíblia em Casal. Eu sou a Lei. E eu sou a Lê. Estamos aqui para mais um capítulo, mas antes... não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar um curtir, deixar um comentário que a gente vai ler com muito gosto, né? Mas vamos para a nossa leitura. Bora lá! Bom, hoje a gente vai fazer a leitura de Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi a Gerar, onde estava Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por um tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque permaneceu em Gerar. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã, pois temia dizer minha mulher, pensando que os homens do lugar o matariam por causa de Rebeca, que era muito bonita. Quando Isaque já estava lá há muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciando a sua mulher Rebeca. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: ela é realmente sua mulher? Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que poderiam me matar por causa dela. Disse Abimeleque: e o que é isso que você nos fez? Poderia alguém do povo ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós? Então Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos, servos e servas, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão tinham cavado nos tempos de seu pai, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, pois já é mais poderoso do que nós. Então Isaque mudou-se dali e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus haviam tapado, e deu-lhes os nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então cavaram um outro poço, mas também por esse discutiram. Por isso, chamou de Sitna. Isaque partiu dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Chamou de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque estou com você. Abençoarei você e multiplicarei seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou sua tenda e seus servos cavaram um poço. Abimeleque foi a Isaque, vindo de Gerar com seu conselheiro Alzate, e ficou comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: por que vieram a mim, visto que me odiavam e me mandaram embora? Ele respondeu: vimos claramente que o Senhor está com você, por isso dissemos: façamos um acordo entre nós e firmemos um tratado com você, para que não nos faça nenhum mal. Assim como nós nunca o incomodamos e sempre lhe fizemos bem, o deixamos sair em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Isaque preparou um banquete para eles e comeram e beberam. Na manhã seguinte, trocaram juramentos. Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram e disseram: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até hoje, a cidade se chama Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também com Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para o resumo? Vamos lá. Nesse resumo de Gênesis 26,
Deus ordena que Isaac permaneça em Gerar durante uma fome e promete abençoá-lo. Isaac comete o mesmo erro, olha só, o mesmo erro de Abrão, dizendo que Rebeca é sua irmã. Abimeleque descobre a verdade, repreende Isaac, mas reconhece a bênção de Deus sobre ele. Outro ponto que nós podemos falar também é que Isaac prospera grandemente, mas isso gera inveja dos filisteus, né, que tapam seus poços. Após disputa por água, Isaac cava novos poços até finalmente encontrar paz em Rebote. O terceiro ponto seria que Deus reafirma sua promessa em Berseba. Isaac faz um tratado de paz com Abimeleque, que reconhece que Deus é com ele. E o quarto e último ponto é que Esaú casa-se com 2 mulheres hititas, causando grande amargura para Isaac e Rebeca. Amém, né? Que aprendizados. Vamos olhar as imagens? Vamos. O poço, né? O pessoal já jogando coisas no poço ali. Bem interessante. Muito legal. É Isaac, né? Isaac protegendo o poço, por brigando. Muito interessante. E hoje não muda muita coisa, né? Sempre a gente tem esses embates. Bom, o que chama-nos a atenção aí nesse capítulo 26? Eu acho que tem várias chamadas de atenção e eu vou resumir aqui em uma que me chama mais. É que mesmo você passando por um momento de dificuldade, de provação, de muitas vezes sofrimento, Deus, ele abre portas, ele usa pessoas, ele sempre vai estar, né, usando instrumentos para alcançar você, para te abençoar. E você nunca está só, porque ele sempre vai estar com você. Isaac estava passando por um momento, né, muito difícil, que era um momento de fome. Imagina, ele tinha uma família para sustentar, ele era casado, tinha filhos e tal. E Deus, né, abençoou e encaminhou ele para essa terra, a terra de Gerar. E assim, foi difícil? Foi, mas Deus estava com ele tão certo que ele prosperou nessa terra. Então isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade tão grande e acha que não tem saída e acha que o nosso problema é o maior de todos e que assim, ninguém tá vendo e que assim, ninguém consegue resolver e que só a gente está passando por esse problema, mas sempre tem alguém passando por algo maior. Mas é nessa questão, acho que o ponto aqui é que assim, Deus, ele sempre vai usar pessoas para te alcançar. Só que às vezes você precisa ter a sensibilidade, e eu acho que na maioria das vezes falta isso. A sensibilidade de saber quando é Deus falando contigo e usando pessoas, e você está sempre disposto, né? Porque Isaac estava disposto a ouvir a voz de Deus e Deus o abençoou, né? À medida que foi orientando ele no cultivo da terra. Então é bem isso, assim, esse ponto que me chama a atenção. Eu acho até que a gente até comentou também em alguns episódios anteriores, né, que para que isso aconteça, a gente tem que ter um nível de conexão. Uma pessoa incrédula, pode Deus aparecer na frente dela com fumaça, com laser, com efeitos especiais, e ela vai dizer que isso é coisa da mente. Então assim, se a gente não tiver um mínimo de conexão, um mínimo de conectividade, eu acho que aconteça o que acontecer, você sempre vai achar que é o acaso, né? Mas isso realmente é bem importante. Uma coisa que me chamou a atenção foi ver o quanto, quando a gente não está focado, e o quanto as coisas a gente pensa que é só numa geração que acontece, ele acabou cometendo o mesmo erro que o pai. Olha que coisa, né? E se a gente pensar bem, a maioria das coisas que acontecem hoje somos nós cometendo os mesmos erros que os nossos pais cometeram. E às vezes sem nem saber. Que coisa, né? É uma coisa que o meu pai cometeu, uma coisa que minha mãe cometeu, e eu faço a mesma coisa. E que ela fez a mesma coisa que a minha avó, que o meu avô, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz hoje, para que isso não reverbere lá na frente e coloque pessoas que não tem nada a ver com esse processo. Quer dizer, eu achava que não. Você fez aqui, é só você que vai pagar pelo processo. Mas a gente tem descoberto que não, que a coisa ela se estende para outras pessoas que acabam pagando uma conta que não é delas. E tem uma questão também de carga genética, né? De crenças que você vai passando também, né? Então o pai e a mãe passam para o filho, a avó passa para o pai, para a mãe. Então assim, tem essa questão também que você vai trazendo, que se a gente for parar para pensar o quanto de crenças limitantes a gente não traz da nossa família, e essas crenças nos fazem repetir padrões que eles, né, faziam no passado. Então assim,
E é difícil quebrar esses padrões, né? Porque é um peso. É um peso. Você acredita que aquilo é o correto, quando na verdade, eu acho que a questão aqui, o ponto é você analisar situações e refletir se essas crenças fazem sentido hoje, porque muitas dessas crenças não fazem sentido, né? E uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, antigamente eu culpava minha família por muita coisa. Porém, eles não tiveram acesso à quantidade de informação que nós temos hoje. Isso. Né? Então, por exemplo, hoje você não tem desculpa. Eu não tenho dinheiro. Você coloca no Google, no chat GPT gratuito, e você tem resposta de praticamente tudo que imaginar. Então, a gente não tem desculpa para dizer que eu não sei. Né? Eu posso até não saber, mas onde pesquisar eu tenho, e eu não preciso ser rico, eu não preciso ter acesso a um melhor computador, eu só preciso ter acesso à internet, que hoje quase todo mundo tem. Né? Ainda tem locais que não tem? Tem, mas é bem difícil. Né? Então, assim, o fato de a gente ter acesso à informação já nos faz distanciar de muita coisa. Né? Que antes todo mundo falava o que falava, você tinha que, isso é verdade, acabou. E a gente vê que as realidades, elas já não são mais como eram antigamente. Porque você tem acesso à informação. Né? Claro que assim, aqui a gente está excluindo a parcela que não tem acesso à informação. Que ainda existe essa parcela. E sempre vai ter. Né? E sempre vai ter. Mas a outra parcela que tem acesso à informação e você continuar, né? Não buscando entender que crenças são essas e por que elas limitam o teu dia a dia, aí realmente, né? É meio que complicado as situações que você vai passar e você não vai entender realmente por que você não consegue sair delas, né? Exatamente. Muito legal. Grandes aprendizados, né? Muito bom capítulo. Mas vamos para Gênesis 27? Tá quase chegando ao fim, ainda não. Bora lá. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.